Você já acordou no meio da noite com o coração batendo fora do ritmo, a mente disparando em 1000 direções ao mesmo tempo e a sensação de que tudo está prestes a desmoronar? Já sentiu aquele aperto no peito que não tem nome? Aquela inquietação que não deixa você parar? Aquela voz dentro da sua cabeça que sussurra sem parar? Não é suficiente. Você não é suficiente. O tempo está acabando. A maioria das pessoas chama isso de fraqueza, chama de transtorno, chama de problema a ser medicado, silenciado, varrido para debaixo do tapete com técnicas de respiração e frases bonitas em fundo pastel. Mas e se eu te dissesse que essa coisa que você chama de ansiedade é, na verdade, a matéria-prima do seu poder? E se o que você passou a vida tentando eliminar for exatamente o que está tentando te construir? Maquiavel, em toda a sua brutalidade lúcida, entendia algo que o mundo moderno esqueceu. Os homens não são forjados no conforto, são forjados na pressão, são moldados no fogo. E o fogo, mais intenso que existe, não vem de fora, não vem dos inimigos, das dificuldades financeiras ou das traições. O fogo mais intenso vive dentro de você e tem um nome que a maioria teme pronunciar sem vergonha: ansiedade. Este vídeo não é para te acalmar, não é para te ensinar a respirar fundo e pensar em flores. Este vídeo é para te mostrar algo que ninguém teve coragem de te dizer antes: que o homem que aprende a usar a ansiedade ao invés de fugir dela se torna algo que os outros não conseguem nem nomear, algo raro, algo temido, algo que não apenas suporta a pressão, mas a transforma em resultado. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Você está pronto para parar de tratar sua mente como um problema e começar a tratá-la como a arma mais sofisticada que você já possuiu. Prepare-se, porque o que vem a seguir não é conforto, é verdade. Parte 1. O que a ansiedade realmente é e por que o mundo mente sobre ela. Antes de qualquer coisa, você precisa entender o que a ansiedade realmente é, porque o que te ensinaram até hoje está errado. Desde criança, você foi condicionado a acreditar que a ansiedade é sinal de fraqueza. Os adultos ao seu redor diziam: para de se preocupar tanto. Você complica tudo. Relaxa, não é nada. E você aprendeu, através de repetição e humilhação silenciosa, que sentir ansiedade era vergonhoso, que era um defeito de fábrica, uma falha no sistema. A indústria farmacêutica construiu um império bilionário em cima dessa mentira. A cultura do bem-estar criou um mercado trilionário vendendo a você a ideia de que a paz interior é o estado normal e que qualquer coisa diferente disso precisa ser corrigida. Aplicativos de meditação, cápsulas de magnésio, retiros de silêncio, tudo projetado para uma única finalidade: te vender a promessa de que você pode escapar do desconforto. Mas o desconforto não é o inimigo. O desconforto é o sinal. A ansiedade, em sua essência biológica, é um sistema de alerta de alta precisão. É o seu corpo e a sua mente dizendo: algo importante está em jogo aqui. Preste atenção. É o instinto de sobrevivência evoluindo ao longo de milhares de anos para te manter vivo, atento, preparado. Os ancestrais que não sentiam ansiedade diante do perigo foram comidos. Os que sentiam e souberam usar esse estado se tornaram os que sobreviveram, caçaram, construíram civilizações. O problema não é a ansiedade. O problema é que ninguém te ensinou o que fazer com ela. Quando um guerreiro samurai entrava em um duelo de vida ou morte, seu coração disparava. Seus sentidos se aguçavam, o tempo parecia desacelerar. Isso não era fraqueza, era o corpo entrando em modo de performance máxima. Miyamoto Musashi, que venceu mais de 60 duelos sem jamais ser derrotado, não era um homem sem medo. Era um homem que havia aprendido a usar o medo como combustível ao invés de deixá-lo como paralisia.
Maquiavel entendia a mesma coisa no campo político. Os governantes que ele observava e estudava não eram homens tranquilos. Eram homens em constante estado de alerta, antecipando ameaças, calculando movimentos, sentindo o peso de cada decisão como uma pedra sobre o peito. A diferença entre os que governavam e os que eram governados não era a ausência de pressão, era o que cada um fazia com ela. A ansiedade é energia, e energia não é boa nem má, é apenas energia. Um raio pode destruir uma árvore ou iluminar uma cidade. Depende inteiramente do que você faz com ele. Então, antes de avançar, grave isso na sua mente. Você não tem um problema. Você tem uma fonte de energia que ninguém te ensinou a ligar. Parte 2. O erro fatal. Por que fugir da ansiedade te enfraquece? Vamos falar sobre o que acontece quando você passa a vida fugindo do que sente. A primeira estratégia que a maioria das pessoas adota é a supressão. Você sente a ansiedade surgir, aquela pressão familiar, e imediatamente tenta empurrá-la para baixo. Bebe algo, come algo que não deveria, abre o celular e passa 2 horas consumindo conteúdo vazio. Mergulha em qualquer coisa que preencha o vazio e impeça que o desconforto suba à superfície. Funciona por um tempo. Por minutos, por horas, talvez por dias. Mas a energia não desaparece, ela apenas se acumula. Imagine um reservatório com uma torneira bloqueada. A água continua chegando, mas não tem para onde escoar. Com o tempo, a pressão interna aumenta até o ponto em que o reservatório racha por onde você menos espera. É exatamente isso que acontece quando você suprime a ansiedade de forma sistemática. Ela volta como raiva irracional, como paralisia completa, como crises nos momentos mais inconvenientes, como um sabotador interno que destrói exatamente aquilo que você mais quer construir. A segunda estratégia é a fuga comportamental. Você começa a evitar tudo que gera o gatilho. Há conversas difíceis, há oportunidades que envolvem risco, há situações onde você pode ser julgado ou rejeitado. Parece prudência, parece autocuidado, mas é uma armadilha sofisticada, porque cada vez que você foge, você envia uma mensagem poderosa para o seu próprio cérebro. Esse lugar é perigoso, eu não consigo lidar. E o cérebro, que é uma máquina de aprendizado, registra isso e contrai seu mundo um pouco mais a cada vez. Com o tempo, você se torna alguém que vive numa bolha cada vez menor. Menos oportunidades, menos conversas, menos riscos, menos vida, tudo em nome de evitar o desconforto. E a terceira e mais trágica estratégia é a busca compulsiva por aprovação. Quando a ansiedade tem raízes na insegurança, muitas pessoas desenvolvem um comportamento hiperativo de busca por validação. Trabalham demais para impressionar, concordam com tudo para ser aceitas. Nunca expõem uma opinião genuína. Vivem em função do julgamento alheio, como se a aprovação dos outros pudesse, finalmente, silenciar aquela voz interna. Não pode, nunca pôde, nunca vai poder, porque a aprovação externa é uma moeda que se desvaloriza no momento em que você a recebe. Você consegue o elogio, e por alguns segundos a ansiedade silencia. Depois volta mais forte, exigindo mais. É um ciclo vicioso que constrói uma dependência devastadora e te mantém permanentemente à mercê de pessoas que, na maioria das vezes, mal pensam em você. Maquiavel observou esse padrão em governantes que perderam tudo. Homens que, em vez de construir poder interno, passaram a vida buscando o amor e a aprovação do povo, dos conselheiros, dos aliados. E quando o vento mudou, quando a aprovação foi retirada, esses homens não tinham nada em que se apoiar. Desmoronaram completamente porque construíram sua identidade sobre areia. O caminho não é fugir da ansiedade, o caminho é atravessá-la. Parte 3. A alquimia interna, transformando pressão em poder. Então, como se faz isso?
Como você para de ser destruído pela ansiedade e começa a ser construído por ela? O primeiro passo é o mais difícil e o mais contraintuitivo. Você para de lutar. Não estou falando de capitulação. Não estou falando de se deixar dominar pelo pânico. Estou falando de algo completamente diferente que exige uma coragem que poucas pessoas possuem. A coragem de sentar com o desconforto sem tentar fazê-lo parar. Quando a ansiedade surge, em vez de fugir, você a observa. Você a estuda como um cientista estudaria um fenômeno natural, onde ela aparece no corpo, no peito, no estômago, nos ombros. Qual é a qualidade dela? É uma vibração, um aperto, um calor? O que ela está tentando te dizer? Isso parece simples. Não é. Para a maioria das pessoas, ficar paradas diante da própria ansiedade sem fugir é literalmente a coisa mais difícil que já fizeram na vida. Porque o instinto de fuga é poderoso. A mente vai criar 1000 justificativas para você se mover, se distrair, fazer qualquer coisa menos ficar presente com o que sente. Mas quando você aprende a ficar, algo surpreendente acontece. A onda passa, sempre passa. E toda vez que você fica ao invés de fugir, você prova para o seu próprio sistema nervoso que é capaz de suportar a pressão. Você reconstrói sua relação com o desconforto. E com o tempo, o que antes te paralisava começa a te movimentar. O segundo passo é a redireção. Uma vez que você parou de lutar contra a energia, você começa a direcioná-la. Pense em Musashi na caverna após a batalha. Ele não ficou lá para fugir do mundo, ficou lá para converter toda aquela energia, o alívio da vitória, o peso das falhas que quase lhe custaram a vida, a intensidade de ter olhado para a morte de frente, em algo produtivo, em estudo, em análise, em aprimoramento. Quando a ansiedade surge antes de uma conversa importante, antes de uma tomada de decisão, antes de qualquer situação de alto risco, ela está te entregando energia. Seu coração bate mais forte porque seu corpo está se preparando para a performance máxima. Seus sentidos se aguçam porque seu cérebro está tentando processar informações mais rapidamente. Você não está quebrando, você está acelerando. A questão é: para onde essa energia vai? Se você não tem um destino claro para ela, ela se volta contra você. Vira ruminação obsessiva, vira procrastinação paralítica, vira comportamentos autodestrutivos. Mas se você aprende a direcioná-la de forma intencional para a preparação, para a ação, para a criatividade, para a construção, ela se torna o combustível mais poderoso que você já utilizou. Os maiores criadores, líderes e estrategistas da história não eram pessoas tranquilas. Eram pessoas que haviam dominado a arte de transformar pressão interna em produção externa. Não porque eliminaram o desconforto, mas porque pararam de tratá-lo como inimigo. Parte 4. Os 5 sinais de que sua ansiedade está te construindo. Agora vou te mostrar algo que provavelmente ninguém te ensinou. Existem 5 sinais claros de que sua ansiedade não está te destruindo, está te construindo. E quando você aprende a reconhecê-los, sua relação com ela muda para sempre. O primeiro sinal é a hipervigilância estratégica. Você percebe detalhes que os outros ignoram. Você antecipa problemas antes que aconteçam. Você processa contextos sociais com uma precisão que parece sobrenatural para quem está ao seu redor. Isso não é paranoia, é inteligência situacional. É o mesmo traço que fazia Maquiavel compreender jogos políticos que os outros nem percebiam que estavam sendo jogados. A pessoa ansiosa, quando aprende a direcionar essa capacidade, se torna um leitor excepcional de ambientes e de pessoas. O segundo sinal é o perfeccionismo produtivo. Aquela incapacidade de aceitar o trabalho pela metade, aquela sensação de que algo precisa ser melhorado, aquele padrão interno que raramente é satisfeito.
Isso é a versão distorcida de um traço poderoso, a exigência de excelência. Quando direcionado corretamente, esse traço produz resultados que pessoas medíocres jamais alcançarão. A diferença entre o perfeccionismo que paralisa e o perfeccionismo que constrói está na ação. O primeiro fica analisando, o segundo analisa e executa. O terceiro sinal é a intensidade emocional. Você sente as coisas mais profundamente do que a maioria. As alegrias são maiores, as dores são mais agudas, os significados são mais densos. Isso parece uma maldição quando a cultura ao seu redor celebra a frieza emocional. Mas a intensidade emocional, quando canalizada, se torna uma fonte inesgotável de motivação, empatia, criatividade e comprometimento. Os homens e mulheres que mudaram o mundo não eram pessoas moderadas. Eram pessoas que sentiam demais e decidiram fazer alguma coisa com isso. O quarto sinal é a antecipação constante. Você vive mentalmente no futuro, simulando cenários, antecipando obstáculos, preparando respostas para problemas que ainda não aconteceram. Parece exaustivo e de fato é quando não tem propósito. Mas quando direcionado, essa capacidade de projeção mental é um dos recursos estratégicos mais valiosos que existem. É a diferença entre o guerreiro que chega ao campo de batalha sem plano e o general que já venceu a guerra antes de disparar o primeiro tiro. E o quinto sinal é a incapacidade de aceitar a mediocridade. Aquele estado de inquietação que você sente quando percebe que está desperdiçando seu potencial. Aquela sensação de que há algo maior esperando, que você está aquém do que poderia ser, que o tempo está passando e que algo precisa mudar. Esse sinal é incrivelmente desconfortável e também é o mais precioso de todos, porque é ele que te impede de se acomodar. É ele que te empurra para frente quando tudo dentro de você quer parar. A pessoa que não sente isso, que está completamente em paz com a mediocridade, não tem um problema para resolver. Você tem. E esse problema, paradoxalmente, é seu maior presente. Parte 5. O método. Como usar a ansiedade como arma de construção. Chegou a hora de falar sobre o que você realmente faz com tudo isso na prática. O primeiro princípio é a clareza de propósito. A ansiedade sem direção é caos. A ansiedade com direção é momentum. E a diferença entre os dois é simples. Você precisa saber para onde está indo. Não de forma vaga e imprecisa como quero ser bem-sucedido ou quero ser feliz. De forma específica, tática, brutal na sua clareza. O que exatamente você está construindo? Qual é a coisa mais importante que você poderia fazer hoje que tornaria tudo mais simples ou mais possível? Quando a ansiedade surge e você tem um propósito claro, ela imediatamente se conecta a esse propósito. Vira urgência produtiva ao invés de pânico improdutivo. Você não está ansioso no vácuo. Está ansioso em direção a algo. E essa distinção muda tudo. Maquiavel escreveu que o príncipe que não tem objetivos claros é movido pelas circunstâncias como folha ao vento, mas o príncipe que sabe exatamente o que quer usa as circunstâncias como ferramentas. A ansiedade é uma circunstância interna. Você pode ser movido por ela ou pode usá-la. O segundo princípio é a ação mínima imediata. Um dos padrões mais comuns na pessoa ansiosa é a paralisia por análise. A mente está tão ocupada processando todos os cenários possíveis que nunca encontra o momento perfeito para agir. Sempre há mais uma variável a considerar, mais um risco a calcular, mais uma razão para esperar. O antídoto não é o planejamento perfeito, é a ação mínima imediata. Quando a ansiedade surge diante de uma tarefa ou desafio, a pergunta não é como resolvo tudo isso? A pergunta é qual é o menor passo possível que posso dar agora? Um e-mail, uma ligação, 10 minutos de trabalho real.
o que for. Musashi entendia isso. Ele nunca se preparava indefinidamente para os duelos. Havia um momento em que a preparação precisava se converter em movimento, e era no movimento que a estratégia ganhava vida. A ação, mesmo que imperfeita, quebra o ciclo da ansiedade paralisante. Ela converte energia mental em energia cinética. E uma vez que você está em movimento, a ansiedade muda de função. Ao invés de travar você no lugar, ela começa a empurrar você para frente. O terceiro princípio é o uso estratégico do silêncio. Não o silêncio passivo de quem não tem nada a dizer. O silêncio ativo de quem escolhe preservar sua energia interna ao invés de dispersá-la em explicações, justificativas e busca por validação. Quando você está ansioso, a tentação de falar é enorme, de compartilhar seus medos, suas dúvidas, suas incertezas, de buscar no outro uma confirmação de que tudo vai ficar bem. Essa necessidade de verbalizar o desconforto parece aliviar no curto prazo. No longo prazo, ela te enfraquece de duas formas. Primeiro, porque externalizar o que deveria ser processado internamente te impede de desenvolver resiliência própria. Segundo, porque ao revelar suas fraquezas e inseguranças, você entrega informação que pode ser usada contra você. O homem que aprende a processar sua ansiedade em silêncio, que transforma o desconforto interno em clareza interna, ao invés de barulho externo, constrói uma qualidade raríssima, a inacessibilidade emocional. As pessoas ao seu redor não conseguem te ler, não conseguem te manipular, não conseguem apertar seus botões porque não sabem onde eles estão. E o quarto princípio é a ressignificação sistemática. Cada vez que a ansiedade surge, em vez de interpretá-la como sinal de perigo, você a interpreta como sinal de importância. Não é algo errado, é algo que importa. E coisas que importam merecem energia, atenção e comprometimento. Essa mudança de interpretação, aparentemente simples, tem efeitos profundos sobre como seu sistema nervoso responde à pressão. Pesquisas modernas em psicologia confirmam o que Maquiavel e Musashi intuíam por prática. A percepção da ansiedade como ameaça aumenta o impacto negativo que ela tem. A percepção da ansiedade como recurso, como sinal de engajamento e preparo, altera a resposta fisiológica e melhora a performance. Você pode literalmente, através da intenção e da prática, reprogramar a forma como seu corpo e sua mente respondem à pressão. Parte 6. O preço do poder. O que ninguém te conta sobre crescer sob pressão. Antes de encerrar, preciso ser honesto com você sobre algo que os outros não vão dizer. Transformar a ansiedade em poder não é indolor. Não é uma jornada de bem-estar. Não tem um fim onde tudo fica tranquilo e as borboletas param de bater as asas no estômago. O caminho que estou descrevendo é o caminho de alguém que escolhe usar o desconforto como ferramenta de construção. E isso significa que você vai conviver com o desconforto de forma permanente. A diferença é que você vai parar de ser uma vítima dele e começar a ser um usuário dele. Isso tem um custo social. As pessoas ao seu redor que ainda fogem do desconforto, que ainda buscam validação constante, que ainda tratam a ansiedade como inimiga, vão se sentir desconfortáveis perto de você. Porque a sua presença vai ser um espelho involuntário da escolha que elas estão evitando fazer. E pessoas que se sentem julgadas, mesmo que você não diga uma palavra, tendem a criar distância ou a atacar. Você vai perceber que se torna mais seletivo, que tolera menos desperdício de tempo, de energia, de relações que não constroem. Isso vai parecer frio para quem está acostumado com a versão de você que dizia sim para tudo e a todos. Mas não é frieza, é precisão. E vai haver momentos em que a pressão vai ser grande demais para ser romantizada.
Momentos em que a ansiedade não vai parecer um recurso poderoso, vai parecer simplesmente avassaladora. Nesses momentos, a tentação de voltar aos velhos padrões vai ser enorme. A tentação de fugir, de se anestesiar, de se encolher, vai ser quase irresistível. É nesses momentos que o trabalho que você fez nos dias anteriores vai importar. É a consistência silenciosa, a prática diária de atravessar o desconforto em vez de fugir dele, que vai determinar quem você é quando a pressão é máxima. Maquiavel escreveu que o caráter de um homem se revela não quando as coisas estão fáceis, mas quando o mundo ao seu redor desmorona e ele ainda precisa tomar uma decisão. É nesse momento que você descobrirá quem você realmente é. E a preparação para esse momento começa agora, em todos os dias ordinários, onde a pressão é menor, mas a oportunidade de prática é real. Parte 7. A transformação final. De ansioso a inquebrável. Existe um estado que poucas pessoas alcançam. Não é a ausência de ansiedade, não é a tranquilidade permanente, é algo mais sofisticado e mais poderoso do que qualquer um desses dois. É a capacidade de estar completamente presente diante da pressão máxima, sem paralisar, sem fugir, sem precisar que ela desapareça para funcionar. É o estado do guerreiro que entra no duelo sabendo que pode morrer e não deixa esse conhecimento impedir seu movimento. É o estado do estrategista que enfrenta a crise sem perder a visão de longo prazo. É o estado do homem que carrega o peso do que construiu e do que ainda precisa construir e não dobra sob esse peso, mas se fortalece com ele. Isso não é serenidade, é uma coisa completamente diferente. É uma forma de intensidade que não consome, mas que alimenta. Uma presença que não foge, mas que se aprofunda. Uma clareza que não depende das circunstâncias externas estarem sob controle, porque o único lugar onde o controle realmente importa já está dominado, sua própria mente. Quando você chega nesse estado, algo muda na forma como o mundo responde a você. As pessoas sentem, não conseguem articular exatamente o que, mas percebem que há algo diferente, uma solidez, uma qualidade de presença que não oscila com cada mudança de vento. E essa percepção, essa sensação de que você não pode ser facilmente movido, é o fundamento de toda autoridade real. Não a autoridade que vem de títulos ou de posições. A autoridade que vem de dentro. A autoridade que não precisa ser declarada porque é sentida antes que qualquer palavra seja dita. Musashi não anunciava que era o maior espadachim do Japão. Não precisava. A forma como ele se movia, a qualidade de sua atenção, o peso de sua presença, comunicavam isso antes de qualquer duelo começar. E esse estado não foi construído na ausência de medo. Foi construído através de décadas de trabalho com o medo, usando-o ao invés de evitá-lo. Você tem essa mesma possibilidade, não porque é especial, mas porque é humano e porque o mecanismo existe dentro de você. A questão é sempre a mesma. O que você vai fazer com o que tem? Parte 8. O caminho que começa agora. Então, vamos falar de onde isso começa. Não começa em uma grande decisão dramática. Não começa em um dia especial ou em uma condição perfeita. Começa agora, no momento que você está, com a ansiedade que você tem. Começa com uma escolha simples e brutal. Quando a ansiedade aparecer hoje, você não vai fugir. Você vai parar por 30 segundos. Vai sentir onde ela está no corpo. Vai observá-la sem tentar fazê-la parar. E então vai perguntar uma coisa. O que isso está tentando me dizer? Talvez não venha a resposta imediata. Às vezes, a primeira coisa que acontece é simplesmente que a intensidade diminui um pouco, porque você parou de lutar contra ela. E isso já é uma vitória. Com o tempo, você começa a reconhecer os padrões, a perceber quais situações geram qual tipo de ansiedade, a distinguir entre a ansiedade, que é sinal de perigo real,
e a ansiedade, que é sinal de oportunidade. A usar cada episódio como dado, como informação, como matéria-prima. E lentamente, com uma consistência que não tem nada de glamouroso, mas tem tudo de transformador, você vai se tornar alguém diferente. Não alguém sem ansiedade, alguém que não é mais escravo dela. Alguém que a usa. Alguém que, quando a pressão é máxima, não quebra, não foge, não implora por alívio. Simplesmente fica em pé, observa e age com a precisão de quem passou meses, anos, praticando exatamente isso. Esse é o homem que Maquiavel descreveria como verdadeiramente soberano. Não o homem que não sente nada, o homem que sente tudo e não é governado por nada. Esse é o nível que a maioria nunca vai alcançar. Não porque seja impossível, mas porque exige exatamente aquilo que a cultura moderna mais teme: a disposição de sentar com o próprio desconforto ao invés de fugir dele. Você chegou até aqui. Isso já diz algo sobre quem você é. A questão agora não é se você vai começar. A questão é quando vai parar de tratar sua maior arma como seu maior inimigo. A pressão está aí, a ansiedade está aí. Vai desperdiçá-las ou vai usá-las para construir algo que ninguém pode te tirar? A escolha é sua. Sempre foi. Se você chegou até o final deste vídeo, saiba que você não é a maioria. A maioria desiste no primeiro sinal de desconforto, troca de aba, busca um conteúdo mais fácil, mais suave, mais agradável. Você ficou. E isso não é pequeno. Deixe nos comentários a frase: sou forjado pela pressão, não pelo algoritmo. Como um pacto silencioso com a versão de você que está sendo construída agora. Como um reconhecimento de que você escolheu o caminho que não tem atalho. Neste canal, não vendemos ilusões. Não entregamos conforto barato. Entregamos clareza. E clareza, às vezes, é a coisa mais desconfortável que existe. Mas é também a única coisa que realmente liberta. Continue. A batalha mais importante está apenas começando.